vai me bater, vocês vai tudo preso. Seu pai me bateu, você vai tudo preso. Eu tenho que passar comigo. Eu também vou. Não, eu vou. Não, você vai passar comigo. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em mais uma atração do Namira. Esse caso, ele é perturbador. Parece até um caso americano, mas você já deve estar familiarizado. Se não, vai ouvir as informações hoje aqui. Eu tenho imagens e ao fim eu vou compartilhar a minha opinião. Um grande mistério ronda a cidade de Caldas Novas, no sul de Goiás. Há quase um mês, uma mulher da classe média desapareceu dentro do edifício em que morava no dia 17 de dezembro, sem deixar nenhum rastro, e sem que a polícia e os investigadores tenham encontrado qualquer pista de seu paradeiro até agora. A Daiane Alves de Souza, de 43 anos, morava em um condomínio na cidade turística de Caldas Novas, em Goiás, e ela era corretora de imóveis, administrava locações e, segundo os familiares e reportagens, cuidava de uma filha de 17 anos. A família também administrava vários apartamentos no mesmo prédio. Em alguns relatos, o número aparece como 6, em outros entre 6 e 7. E em outra entrada ao vivo é mencionado que ela tinha 5 imóveis no condomínio, além de atuar como corretora. Ao longo do ano anterior ao desaparecimento, a Daiane relatava conflitos recorrentes com a administração do prédio e com moradores. Estes conflitos, segundo o próprio depoimento, incluíam interrupções de serviços, restrições de acesso a áreas comuns e negativas de atendimento por funcionários. Em um depoimento gravado na delegacia, a Daiane descreveu a escalada do conflito com um síndico, a quem ela identifica pelo nome Kleber, e afirmou que passou a sofrer ameaças e perseguições. Em um dos vídeos, a Daiane disse: "Eu sou moradora do Ametista Tower, minha mãe é, meu padrasto é, minha filha também é. A gente tem 6 apartamentos lá no Ametista, e o seu Kleber começou a me ameaçar e dizer que eu não podia trabalhar mais lá, que era para minha mãe me tirar de lá, e que eu não podia mais fazer o meu trabalho lá." Ela detalhou que depois disso começaram problemas que ela interpretava como boicote, desligamento de água, falta de respostas e uma orientação atribuída por ela ao síndico para que funcionários não atendessem sua família. Ela, em outro trecho, ela diz assim: "Começou a perseguição, e aí começou a desligar a água dos apartamentos começou a desaparecer, e eu buscando e perguntando para ele, para os funcionários, sem resposta. E com isso ele proibiu os funcionários de me atender, de atender toda a minha família. Então a gente não tem direito a correio, a gente não tem direito a entregas. Foi me negado a chave da lavanderia, as chaves dos apartamentos da minha mãe, que eles não quiseram entregar." A Daiane disse que entrou na justiça, obteve liminar e registrou boletim de ocorrência, afirmando que o conflito vinha se intensificando. No mesmo depoimento, ela relatou um episódio em que teria sido agredida durante uma discussão envolvendo registros de água e chaves. Aí, em outro vídeo, ela diz: "Até chegar o ponto de eu entrar na justiça, né? O juiz me deu uma liminar pedindo para que esses serviços começassem a ser feitos para mim, como filha, que eu tinha direito de toda a área comum dentro do prédio. Eu já fiz boletim de ocorrência aqui nessa delegacia mais de uma vez e a água faltou. Eu fui atrás e o meu padrasto foi atrás dele, porque ele é a única pessoa que fica com as chaves nas mãos, e um dos apartamentos estava sem água." Em outro trecho, ela diz que quando subiu junto com ele, ela constatou, que começou a filmar, que o registro estava fechado mesmo. E aí, ela começou a filmar e de repente ele pegou, deu um soco nela, uma cotovelada no seu rosto, o celular dela caiu e o seu óculos também caiu. No mesmo relato, ela também afirmou ter sido ofendida com insultos racistas e ameaçada, mencionando que recebeu uma mensagem em data que ela aponta como dia 29, com aviso de que ela e a família seriam prejudicados. Aí, em outro vídeo, ela diz assim, que ele falou para ela: "Eu não vou ser preso porque eu não sou da sua laia, sua nega." Aí ela diz assim: "Ainda me chamou de nega, ainda me humilhou mais uma vez." E ele mandou uma mensagem para mim do celular no dia 29, avisando que ia prejudicar a mim e minha família. Questionada se havia agredido o síndico em algum momento, a Daiane negou. E ela diz: "Não, em nenhum momento, nem com palavras, nem com nada. Eu só quero o direito de poder ter a tranquilidade na casa da minha mãe e a segurança nossa, né, que deveria vir dele, mas não vem." Paralelamente a esse histórico, outras versões divulgadas em reportagens mencionam atritos com um funcionário de limpeza do prédio, e a reconstrução apresentada descreveu que houve um desentendimento no corredor envolvendo um carrinho de compras e um balde com água, seguido de discussão na recepção e registro policial. Segundo esse relato, a funcionária teria alegado que a Daiane a xingou, mencionou o filho dela e a agrediu, e que imagens teria registrado
a discussão entre a Daiane, o síndico e a funcionária. Ainda dentro do mesmo contexto de conflito no condomínio, uma reportagem citou a existência de uma assembleia em um documento de tentativa de expulsão. Aí foi exibida a informação de que 52 moradores, de um total de 58, teriam assinado uma ata decidindo pela não permanência da Daiane no prédio, com um prazo curto para a saída descrito como 12 horas após a notificação. Só que na análise eu tenho algumas informações lá da Giovana do Caixa de Pandora, eu vou explicar isso para vocês depois. Nesse ambiente de tensão, a Daiane também relatava problemas recorrentes com cortes de energia, água, aquela história. E a mãe da Daiane afirmou nas entrevistas que eram frequentemente, mesmo sem dívidas em aberto, um trecho específico que menciona o dia anterior ao desaparecimento. 16 de dezembro, quando teria havido um corte de energia em um apartamento com hóspede, e a Daiane teria ido ao subsolo religar o relógio disjuntor. Na noite seguinte, em 17 de dezembro, por volta das 19 horas, a movimentação da Daiane foi parcialmente registrada, e a narrativa recorrente nas reportagens é que só o apartamento dela estava sem energia, enquanto o restante do condomínio tinha eletricidade. A Daiane estranhou, desconfiou que alguém tivesse mexido no padrão lá no subsolo e decidiu registrar todo o percurso com o celular. No vídeo, ela demonstra que o prédio estava com a energia e que apenas a unidade dela estava sem luz, etc. O propósito, segundo familiares e amigos, era enviar o registro a uma amiga, tanto como prova do problema, quanto como evidência caso se repetisse, já que, segundo elas, cortes repentinos vinham ocorrendo. Em seguida, ao entrar no elevador, a Daiane encontra um morador e explica o que estava acontecendo, dizendo que alguém estava desligando o padrão dela. Aí ela indica que pretendia ir à recepção para checar se havia alguma ação da concessionária e reforçou que as contas estavam pagas. Pelas imagens do circuito interno, a Daiane chegou à recepção e em uma das versões o vídeo encerra antes mesmo dela ser atendida e em outra foi descrita que ela buscou informações e em poucos instantes retornou ao elevador. O intervalo entre a ida à recepção e o retorno é descrito como menos de 2 minutos. Depois disso, ela entra novamente no elevador e desce ao subsolo, à garagem, onde ficam os relógios, caixas de energia, e esse registro por volta das 19 é apontado como a última imagem dela antes do desaparecimento. A partir desse momento, o conteúdo que, segundo a família, deveria mostrar a Daiane chegando ao relógio e comprovando a chave desligada, não foi enviado à amiga. Os familiares afirmaram que a Daiane estava de chinelo, bermuda e que deixou óculos de grau e pertences pessoais em casa, e que para eles indicava ausência de planejamento para sair por longo período. Também relataram que o carro da Daiane não estava no prédio. Em um relato, disseram que ele estava em Uberlândia. O primeiro alarme da família veio da filha, de 17 anos, que estranhou o silêncio e a falta da resposta da mãe. Aí ela já entrou em contato com a avó e disse, olha, a mãe não responde. Um elemento que aumentou a angústia relatada foi a ausência das imagens dela saindo do prédio. A família afirma não ter recebido gravações da portaria do saguão, com fluxo de entrada e saída, e as reportagens destacaram que não havia registro da Daiane saindo nem retornando ao apartamento após descer ao subsolo. O subsolo seria uma única área de acesso restrito a proprietários e administração, enquanto hóspedes turistas teriam entrado por outro portão e estacionariam em outra área. Essa distinção parece como um ponto de interesse para a investigação porque reduz, em tese, o número de pessoas com acesso direto ao local para onde a Daiane desceu. No noticiário, surgiram hipóteses. Uma delas é que alguém teria esperado a Daiane no subsolo e atacado, e então colocado-a dentro de um carro e saído pela garagem. Hipótese reforçada pelo fato de não haver imagens dela saindo a pé pela portaria. E também tem a rixa com o síndico, que a Daiane teria registrado o boletim de ocorrência. E na visão da família, ele é o principal suspeito. Eu vi que algumas reportagens apontaram que o prédio estava passando por reformas e a Daiane era conhecida na cidade como comunicativa, atuante no mercado de imóveis e que havia uma dinâmica de locações para turistas, especialmente em épocas de fim de ano, o que apareceu como pano de fundo para a preocupação da família, e eles teriam combinado encontro para tratar de locações de Natal e Ano Novo, e foi nesse contexto que as mensagens passaram a não ser respondidas. Após o desaparecimento, a polícia teria quebrado o sigilo bancário e não identificado movimentações. E também é dito que a Daiane não tinha relacionamento recente, era solteira e não teria demonstrado medo antes de sumir, o que na visão familiar enfraquecia a hipótese de fuga voluntária. Bom, pessoal, meu livro Perfeito e Estranho já está disponível, Uma Dobra Meia-Noite, Pesadelo Está a um Passo de Distância. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma circunstância excepcional. Um serial killer meticuloso está fazendo vítimas em uma cidade da Pensilvânia, e o Jack percebe que talvez
a cidade esteja pagando por eventos passados que o serial killer quer vingar. E quanto mais próximo o Jack chegar da verdade, mais perto ele chega do serial killer, que é exatamente o que o homicida quer. Só que tem um detalhe: o homicida, o serial killer, o justiceiro do céu, tem um dom excepcional. Ele pode prever o futuro. Você pode adquirir o livro pelo meu site, comigo pelo Instagram, pelo Telegram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você recebe autografado se quiser, é só solicitar. Os marcadores estão lindíssimos, são brindes exclusivos. Um deles, inclusive, você consegue ver muitos detalhes se jogar o foco da iluminação. Ele está muito lindo, que é o do Justiceiro. Essa psicológica é muito presente, além, é claro, da perspectiva hereditária, geracional, que é discutida no livro. Se você é filho, você é herdeiro. E nós não recebemos apenas coisas boas, recebemos más também. E o livro discute como você pode renunciá-las, porque enquanto não fizer isso, o mandato hereditário familiar pode estar perpetuando sobre a sua história, com repetições que talvez até aqui você não tenha percebido. Então esse suspense, ele traz essa abordagem para discutir esse tema e promover esse conhecimento na sua vida. O caso, ele começou a repercutir agora, tem basicamente uma semana, pelo menos do ponto em que eu gravo esse vídeo, que é sábado. E aí eu preciso fazer alguns comentários. Eu conversei com a Giovana, lá do Caixa de Pandora, que a Giovana é um tubarão nos casos nacionais. Eu sou um peixinho que está tentando nadar. Ela conseguiu acesso ao relato, que se não me engano é da cunhada da Daiane. Ela viu, é um relato enorme, e compartilhou comigo as informações da versão da cunhada do que estava acontecendo. Parece que a base desses conflitos era que o síndico também tinha alguns apartamentos, ou ele atuava como corretor de alguns apartamentos, e ele não estava gostando de que a Daiane estava, conduzindo ali os apartamentos que a família dela tinha, ou seja, ele não queria um comércio paralelo ao dele. Parece também que tem 16 processos na justiça de toda essa confusão, das brigas, de discussões. E um ponto aqui que pode significar muito na história é que quase o prédio inteiro queria expulsá-la. Segundo a cunhada, quando essa assembleia foi convocada, ninguém apareceu, então os moradores se abstiveram de votar e o síndico converteu esses votos como se estivessem apoiando a expulsão dela, e que na justiça ela falou para o juiz como foi essa votação e o juiz desconsiderou totalmente. Segundo a cunhada, o síndico também tem passagens pela polícia. A grande questão levantada aqui é que nós sabíamos, dá para você perceber pela gravidade dos vídeos, que a tensão estava no limite, literalmente. Eu não sei quando ela gravou aquele vídeo lá do depoimento. Ai, não, nunca agredi ninguém, nunca xinguei ninguém. Porque eu não sei se esse vídeo foi antes ou depois, mas tem aquele que a gente vê que ela tá furiosa, que ela até diz pro rapaz: você e seu pai vão pra cadeia pelo que ele tá fazendo comigo. Eu até achei curioso, porque eu pensei, se é o pai que tá fazendo, o que ele tem a ver com isso? Uma coisa também que me chama a atenção é que, se todos os relatos dela forem verdadeiros, o que estava acontecendo, eu não sabia que o síndico tinha tanto poder para causar tanto tumulto, quando você, especificamente, não apenas aluga um prédio, você é dono de vários apartamentos ali. Meu Deus! Ai, por isso eu prefiro casa, viu? Uma coisa que me chamou a atenção também é como o caso assim, demorou para estourar, porque a gravação dela no elevador, por si só, é viralizante. Desapareceu depois de gravar no elevador, então não sei como demorou tanto tempo para isso chegar à mídia. E eu vi uma notícia mais cedo que parece que hoje a polícia começou a tratar do caso como se fosse um homicídio. Mas assim, meu Deus, eu não entendo como funciona a investigação policial, mas eu estou assim meio chocado que precisaram de um mês para considerar homicídio, considerando que as circunstâncias do desaparecimento são altamente improváveis quando você tem uma gravação de uma pessoa em um prédio residencial e que ela some dentro desse prédio, mas não há registros de saída. Então, eu acho que é mais do que, fulano foi na praia e nunca mais voltou, ninguém sabe onde está. Acho que, na minha visão, os ramos que cercam um caso como esse, em condições mal explicadas, gravações que falham, elas já se precavindo, contam uma história que dizem, olha, eu acho que isso aqui não é só um simples desaparecimento. Então eu tô meio assim, confuso, porque ou de duas ou uma retiraram o corpo dela no porta-malas, como é muito provável, ou o corpo dela ainda está escondido em algum lugar daquele prédio, o que seria difícil, mas também não é impossível. Até este momento eu não consegui ver imagem nenhuma desse síndico, ninguém sabe o nome dele. O ponto é que a gente realmente não tem uma confirmação oficial
fora da família, do porquê essas discussões, esses problemas estavam ocorrendo, o que estava causando tudo isso. E, infelizmente, eu acredito que uma tragédia realmente aconteceu aqui, da pior maneira possível, porque ela estava se filmando. Então, ela desceu o elevador e enviou o vídeo para a amiga. Aí começou um novo registro e depois disso não teve mais sinal dela. Olha que quando o Roberto ficou perdido lá na trilha, eu já fiquei meio assim depois dos 3 dias, né? Falei, ai meu Deus, porque eu já lembrei do caso da Juliana. Passaram-se alguns dias e os especialistas já foram dizendo, olha, possivelmente ela não está viva. Mas ele foi um milagre, conseguiu sobreviver, fim feliz. Aqui, nós temos certeza que mãos humanas provocaram um desastre. Só resta saber se é o suspeito mais óbvio do caso ou se há uma reviravolta ainda maior prestes a acontecer. E se você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite, eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música, dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância, inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!